Boa tarde. Como disse Howard Zinn, não se pode ser neutro num comboio em movimento. O Congresso Democrático das Alternativas seguramente não o é, e o projeto de resolução que aqui hoje trazemos a debate mostra-o claramente, ao afirmar que o Estado Social não é uma gordura que é preciso cortar, mas sim o músculo de que o país precisa para se reconstruir depois da devastação causada pela austeridade, que tem conduzido o país à recessão, ao desemprego, ao empobrecimento, ao crescimento do déficit e da dívida e à progressiva corrosão da confiança e da esperança. Nada que tire o sono ao Governo, à Troika e ao Presidente da República. Temos que cortar nas gorduras, claro que sim. Temos que cortar nas rendas ilegítimas, nos maus investimentos, nos juros e na dívida. Por isso, não se trata apenas de defender o Estado Social existente, mas sim de o transformar e robustecer, pois acreditamos que ele pode ser o alicerce de uma alternativa política à tragédia em que hoje nos encontramos. A alternativa que propomos defende que só é possível vencer a crise com o Estado Social e com a democracia, que é urgente denunciar o memorando de entendimento e renegociar a dívida. É urgente demitir o Governo e promover eleições antecipadas que devolvam a palavra aos cidadãos. Afinal de contas, numa democracia, o poder reside no povo e o povo somos nós. O projeto de resolução começa, pois, por afirmar que só há liberdade a sério com mais igualdade. Em abril de 74, direitos, liberdades e garantias, aprisionados durante décadas pelo fascismo, foram conquistados pelos portugueses. Posteriormente, viriam a ser inscritos numa Constituição que, desde então, tem desempenhado um papel absolutamente vital no âmbito de um Estado de Direito Democrático que tem a obrigação de garantir não apenas as condições formais, mas também as condições materiais do exercício das liberdades. É por isso que o nosso Estado de Direito Democrático é um Estado social. Foi também por isso que no Portugal Democrático houve um enorme investimento coletivo no Estado Social. A sociedade portuguesa construiu uma rede pública de estabelecimentos de educação e de ensino, responsável pela quase erradicação do analfabetismo e pelo aumento das taxas de escolarização. Um Serviço Nacional de Saúde que fez regredir extraordinariamente a mortalidade infantil e aumentou a esperança média de vida, e um sistema de segurança social que, apesar das suas limitações, foi capaz de retirar da miséria uma parte significativa da população. Ao fazê-lo, o Estado Social expandiu oportunidades, libertou os indivíduos de destinos traçados à nascença e esbateu velhas fronteiras de classe e de estatuto. No entanto, lamentavelmente, revelou-se incapaz de ser tão bem-sucedido no que diz respeito às desigualdades. Portugal continua a ser ainda hoje um país muito desigual, que, consequentemente, permanece pouco livre. Realizar Abril significa, pois, reconhecer que o Estado Social está incompleto e que ainda há muito por fazer. Em última instância, a questão que devemos colocar é muito simples. Em que sociedade queremos viver hoje e que sociedade queremos legar às gerações vindouras? É também dito no projeto de resolução que o Estado Social não é gordura, mas sim músculo, ou seja, que o Estado Social que temos não é a causa da crise. Esta resulta de uma construção inadequada da zona euro, que agrava as desigualdades entre os países, de investimentos mal feitos e da promiscuidade entre interesses públicos e privados, de um sistema financeiro especulativo e descontrolado, de uma enorme crise internacional e, sobretudo, das políticas de austeridade adotadas a partir de 2010 na Europa e em Portugal. Contrariamente ao que nos é dito, o peso do Estado Social em Portugal não é excessivo relativamente aos meios de que dispomos. Apesar da despesa ter aumentado à medida que cresceu o acesso dos portugueses à saúde, à educação e à segurança social, continuamos ainda, em muitas áreas, abaixo dos níveis médios europeus. Aquilo que pode comprometer a viabilidade do Estado Social não é a sua dimensão. Aquilo que a pode comprometer é o desemprego e a recessão causados pela austeridade e um sistema fiscal iníquo que corrige mal as desigualdades, isenta capitais e rendas e tolera a fuga e a fraude. Acreditamos também que os custos sociais da sua falência seriam bem maiores que o seu peso no orçamento. Privatizá-lo não é a solução. As evidências mostram que a provisão privada de saúde, educação e de pensões não é nem melhor, nem mais barata, nem mais segura. Pelo contrário, apresenta resultados mais dispendiosos e piores para a sociedade, retirando-lhe também mais recursos económicos do que a provisão pública. Com efeito, acrescentamos, insustentável é a austeridade.
Os cortes anunciados no Estado são golpes potencialmente fatais para o Estado Social. Significam mais recessão e desemprego, degradação dos serviços públicos, redução do rendimento disponível das famílias, novos golpes nos direitos sociais e no sistema de pensões. Na realidade, saúde, educação e segurança social são setores muito apetecíveis para capitais e grupos financeiros nacionais e internacionais. Protegidos da concorrência internacional, tornam-se formidáveis oportunidades de negócio que, para se concretizarem, necessitam de remover o seu maior obstáculo, o próprio Estado Social. O objetivo não é outro, senão o de mercadorização da saúde, da educação e das pensões e o afastamento das classes médias de sistemas públicos cada vez mais subfinanciados. Como resultado, não teríamos maior justiça, mas sim o contrário. Teríamos saúde, educação e pensões caras para quem pode pagar e um sistema público minimalista, pobre e de má qualidade para quem não o pode fazer. Os custos sociais e económicos dessa escolha política seriam devastadores. Uma sociedade altamente fragmentada, atravessada por uma profunda clivagem entre quem pode e quem não pode pagar bens essenciais. Essa, sim, seria uma sociedade verdadeiramente insustentável em que dificilmente gostaríamos de viver. Essa é a direção para que apontam os cortes estruturais na despesa ou a refundação do Estado, anunciada pelo Governo. O Estado Social, que já era incompleto, encontra-se agora em risco. Antecipando já a recorrente acusação de que a esquerda apresenta uma manifesta incapacidade para ir além do protesto e formular alternativas, inscrevemos no projeto de resolução algumas orientações e prioridades relativamente ao Estado Social que queremos. Assim, queremos colocar no centro das políticas públicas e das funções sociais do Estado a redução das desigualdades sociais. Queremos que todos tenham direito à saúde, à educação e à segurança social. A luta pela realização da igualdade, da universalidade e da solidariedade, princípios constitutivos do Estado Social que queremos, implicam, no entanto, a mobilização e responsabilização coletivas para a garantia, o controle e a realização dos direitos sociais. Todos temos de fazer nossa esta luta. Por outro lado, defendemos que há meios para financiar o Estado Social que queremos. Basta para isso que se afirme um interesse nacional face à União Europeia e aos credores, que se ponha termo à austeridade, que se corte nos juros, nas rendas e na dívida, que se controle o sistema financeiro, que se valorize o trabalho e redistribua melhor o rendimento, que se torne o sistema fiscal mais eficiente, justo e progressivo. O Estado Social que queremos é promotor do investimento, da criação de emprego e do desenvolvimento, valoriza o trabalho e garante os direitos dos trabalhadores, é mais eficaz na redução das desigualdades, baseia-se na provisão pública, financia-se com base num regime fiscal e contributivo mais justo, encoraja a participação e a assunção de responsabilidades na governação por parte de profissionais e utentes. Não obstante, no atual contexto de crise, existem problemas que se manifestam de uma forma mais grave. Para os resolver, precisamos de um Estado Social que erradique a pobreza infantil e incremente a igualdade de oportunidades sociais e educativas, que garanta o envelhecimento com segurança, saúde e qualidade de vida, que torna a habitação num direito social universal. Para além disso, é preciso também consolidar a confiança dos cidadãos de que vale a pena pagar impostos e contribuições para ter o seu retorno em serviços eficientes, bem geridos e participados, e não para a captura e desvio dos recursos do Estado para os grandes interesses económicos e financeiros que se alimentam à sua sombra. É preciso, pois, que o Serviço Nacional de Saúde, a Educação Pública e a Segurança Social se tornem instituições nacionais de referência que sejam motivo de orgulho para todos os portugueses. O projeto de resolução termina com um apelo em torno do qual estamos convencidos que se pode construir uma ampla convergência, o de que é preciso derrotar a austeridade para vencer a crise. A continuação da austeridade põe em risco o Estado Social e compromete o nosso futuro coletivo, a nossa capacidade de, alargando o horizonte de possibilidades e fazendo escolhas que são necessariamente políticas, sermos capazes de determinar o tipo de sociedade em que queremos viver. Para travar a austeridade, é preciso denunciar o memorando, renegociar e reestruturar a dívida. Para vencer a crise com o Estado Social e com a democracia, é preciso demitir este Governo e devolver a palavra aos portugueses em eleições antecipadas. É preciso vencer a crise, vencê-la com o Estado Social e com a democracia. Muito obrigado.